Reportagens exclusivas, bastidores do poder e análise com quem faz notícia. Muito bem. Eu estou conectado aqui no Papo Antagonista com o deputado federal Aliel Machado, do PSB, ele que preside a Comissão Especial da PEC da Segunda Instância, que finalmente foi instalada. Deputado, boa noite, bem-vindo ao Papo Antagonista. Olá, boa noite. Quero agradecer o convite, agradecer por abordar esse tema tão importante para o nosso país. Estou à disposição. Parabéns pelo trabalho aí que vocês vêm elaborando com muita responsabilidade. Muito obrigado. Me acompanha no estúdio o Renan Ramalho, que é o nosso jornalista aqui especializado em temas do judiciário, ele que acompanha também toda essa discussão da PEC da segunda instância, acompanhou todos os julgamentos dessa história da segunda instância lá no Supremo, então é alguém qualificado para tratar desse tema aqui. E aí, antes de começar a entrevista, eu queria que o senhor assistisse, deputado, um VTzinho de uma entrevista que eu fiz com o Rodrigo Maia no ano passado, quando ele ainda era presidente da Câmara dos Deputados. Ele me fez uma promessa que nunca foi cumprida. Solta o VT, Freitas, por favor. Tá pronto o relatório, preciso instalar a comissão. Temos data? Coloque uma data, divulgue para a gente aqui uma data. Vou instalar a comissão no dia tal e a gente vai começar os trabalhos para colocar. Cláudio, não se preocupe, a PEC da segunda instância estará votada até o final de dezembro. Pode gravar aí no seu Então programa. Já é a manchete. A PEC da segunda instância estará votada até o final de dezembro, é isso? Antes de terminar o meu mandato. Meu mandato, as votações acabam 17 de dezembro. Pode ficar tranquilo que essa matéria vai à voto. Bom, eu queria saber o que mudou. Porque promessa não cumprida é o que mais tem em Brasília. Cláudio, é uma situação muito difícil e eu fico feliz porque tem que ter o acompanhamento. Essa não pode ser uma pauta do Congresso, tem que ser uma pauta da sociedade como um todo. Com responsabilidade, debater o tema. Ele não é simples, nós estamos mudando todo o ordenamento jurídico brasileiro, que, de fato, nós temos uma morosidade na justiça que privilegia aqueles que cometeram equívocos. Claro que é muito importante fazer esse debate preservando o Estado democrático de direito, preservando o direito à defesa, e aqueles que criticam essa proposta vêm com o discurso equivocado de que isso comprometeria o direito à defesa. Não é verdade. E sobre a questão de prazo, eu posso falar especificamente pela comissão e a expectativa que eu tenho ali dentro, onde eu tenho a responsabilidade de cuidar da pauta. Mas também não sou dono de todas as decisões. Nós temos um grupo de parlamentares favoráveis, parlamentares contrários, e o debate tem que acontecer. Agora, eu jamais teria me comprometido em participar desse tema, eu venho discutindo isso desde a CCJ, onde dei meu voto favorável. Foi uma conquista a instalação da comissão, foi uma conquista o avanço dessa PEC. Nós estarmos no patamar onde estamos hoje com ela já é um grande avanço, e pode ter certeza, o relatório está muito avançado, há um compromisso do deputado Fábio Tradi, inclusive também dos demais membros ali que estão super preocupados e comprometidos com a pauta. Muitos deputados, a maioria, eu diria, da comissão. E tem um compromisso, eu não quero ficar com essa bomba na minha mão de maneira alguma, muito menos com a pecha ou com a irresponsabilidade, não seria responsabilidade de travar algo que eu acho importante para o país. Nós devemos votar, se você está fazendo uma analogia com a pergunta que você fez ao ex-presidente Rodrigo, nós estamos discutindo essa semana com os parlamentares, algumas pessoas próximas, um cronograma de trabalho. Como eu falei com o Renan, Cláudio, nós temos pressa, mas nós não podemos ter atropelo. E isso diz respeito a duas questões. A primeira é a qualidade do debate e a outra é condições de aprovar. Então, existem momentos na política. Eu vejo como muito preocupante essas semanas especificamente, onde nós temos uma concentração total dos holofotes para a questão da Covid, da pandemia, dessa CPI, e situações muito graves.
Agora, não quero que termine o primeiro semestre sem que ela esteja apta a estar dentro do plenário. Tá certo. Renan? Deputado, a gente conversou na semana passada e em que pé que estava? O senhor tinha acabado de ser eleito presidente da comissão e, a partir de agora, ia pedir para os partidos completarem a composição da comissão, que é importante para ela iniciar as discussões e, mais tarde, as deliberações sobre a PEC. Como é que anda isso? E me dá uma perspectiva a partir de agora, na próxima semana, nas semanas seguintes, o que vai acontecer, deputado, em relação ao avanço dessa PEC? Bom, eu assumi os trabalhos da comissão na semana passada. Esse trabalho remoto dificulta um pouco as articulações, os trabalhos e conversas para o andamento dos trabalhos. É importante destacar que o trabalho feito até agora não foi perdido, um trabalho muito bem conduzido pelo deputado Marcelo Ramos, pelo relator Fábio Tradi, pelos membros ali da comissão. Eu já notifiquei, já solicitei aos líderes partidários que façam as devidas indicações, isso porque nós temos algumas vagas em abertos ainda na comissão, e para fim de votação, quando nós tivermos a deliberação do relatório, nós continuamos necessitando de quórum. Quórum para deliberar, para abrir reunião, para ter possibilidade de deliberação, seja de um requerimento ou do próprio relatório, e quanto menos deputados estiverem aptos dentro da comissão, mais difícil de alcançar esse quórum. Então, nós solicitamos aos líderes partidários que consultem os membros de seus partidos para poderem observar os interessados e que esses venham a compor a nossa comissão. Eu já dei essa determinação à secretaria da comissão na semana passada e hoje os líderes partidários dos partidos que ainda têm vagas a indicarem já foram comunicados. Deputado, dá para falar que tem algum partido que está empurrando isso, que não tem interesse, que eventualmente pode querer atrasar ou mesmo sabotar essa tramitação? É muito difícil falar isso de outras pessoas ou de outros partidos. Eu acho que é preciso acompanhar a atitude de cada um. E é legítimo do parlamento, faz parte do processo democrático do parlamento você ter as famosas obstruções. De certa forma, isso é uma obstrução, porém não tem como se esconder, ficará claro para todas as pessoas que acompanham os trabalhos e que têm interesse na matéria. Deputado, o senhor tem um calendário aí, não? Sim. Tem? A Tânia, está aqui no chat, a nossa espectadora, está pedindo para ver se o senhor pode marcar no calendário a data, o cronograma realmente de votação e debate, porque a gente já teve a promessa do ex-presidente da Câmara que não deu em nada. E hoje ele está sofrendo uma cobrança pública e sem ter o que dizer, provavelmente. Eu não participei do contexto daquela conversa. Eu tenho um calendário aqui, Cláudio, eu só não defino isso sozinho. Isso depende de alguns fatores, isso depende do relator. Eu posso garantir a você, isso é da minha índole, da minha personalidade. A política tem muita gente séria, tem muita gente correta. É claro que muitas coisas acabam tendo algumas alterações, mas eu vou votar esse relatório está bem encaminhado, há um compromisso do presidente da casa em pautar, isso é muito importante. Se o presidente tivesse feito movimentos, talvez ela nem fosse instalada, ele tem um poder muito grande, e é importante destacar, Cláudio, que uma comissão especial, diferentemente das comissões permanentes, onde existem já os partidos com direito, pela proporcionalidade, de ocupar esses espaços. Isso não acontece na comissão especial. E todos sabem do meu posicionamento favorável, que eu briguei para que isso fosse aprovado na CCJ, votei favorável na CCJ, e, mesmo assim, não fui atropelado nesse momento que era natural eu assumir a presidência, já que eu estava na primeira vice-presidência dessa comissão. O senhor citou o Arthur Lira. De fato, ele tem poder, ele propiciou a reinstalação da comissão, o que é, obviamente, um avanço, mas o senhor, como deputado de segundo mandato, o senhor já deve estar mais esperto aí como funciona dentro do Congresso, né? Então, assim, tem aquele presidente da Câmara que não vai pautar, só vai falar, tem aquele que vai dizer que vai pautar, que vai instalar comissão, vai deixar vocês trabalhando e depois não vai pautar nada, né? Porque eu fico me perguntando assim, o Gilmar Mendes hoje, por exemplo, suspendeu 3 ações da Lava Jato contra o Arthur Lira.
né? Eu fico me pensando se ele realmente tem interesse nesse tema. O senhor não teme ser usado apenas para figurar aí, como figurante mesmo desse teatro, e acabar gastando seu tempo precioso para nada? Não, porque nós vamos entregar o trabalho da comissão. A partir de agora eu tenho essa responsabilidade e não abro mão disso. O trabalho da comissão será entregue, o relatório será apreciado na comissão e eu espero que aprovado, e aí isso já foge da minha alçada enquanto decisão. Agora, há um compromisso do deputado Arthur Lira que é conhecido por cumprir os seus compromissos. É um deputado que tem palavra. Eu não estou fazendo aqui uma análise de mérito da matéria em relação ao posicionamento do presidente, isso é um direito que ele tem como parlamentar. Agora, esse compromisso aconteceu com o vice-presidente da Câmara, que era o presidente da comissão especial e que defendeu isso, que é o deputado Marcelo Ramos, e também conosco. O que eu garanto a vocês? Conseguimos instalar a comissão, isso vocês sabem que acompanham os bastidores, como as coisas funcionam. É um grande avanço, é a primeira comissão especial instalada nessa nova mesa diretiva, e nós vamos entregar o relatório, nós vamos apreciar o relatório na comissão, vamos votar o relatório na comissão. A partir daí, caberá ao presidente, dentro do momento em que ele achar correto e oportuno, isso é da função do presidente, tem que perguntar a ele qual seria o momento propício para levar a plenário. Tá bom. Renan? Deputado, a gente acompanha essa discussão pelo menos desde 2016, né, que foi quando o Supremo permitiu a execução da pena após a confirmação da condenação em segunda instância, e aí muito no embalo da Lava Jato. Quer dizer, a questão toda girou em torno de processos criminais. Essa PEC agora, ela amplia, ela também permite a execução a partir da decisão de segunda instância para processos trabalhistas, cíveis, eleitorais, ou seja, de todos os ramos da justiça. Isso não traz o risco de dificultar por demais a aprovação, porque são processos de natureza diferentes, muitos deles envolvem pagamento de dívidas, por exemplo, que podem ser revertidas. Isso não vai dificultar a aprovação e não seria mais simples restringir isso de volta à área criminal, que me parece também é o que as pessoas mais esperam, ou seja, uma PEC de combate à impunidade. O que o senhor me diz? Eu, de maneira alguma, eu penso pelo contrário. Não existe nada mais precioso na vida de uma pessoa do que a sua liberdade. Dinheiro algum compra isso. Se nós estamos lutando contra a morosidade na justiça, se o sistema judiciário tem que a segunda instância é a última instância de discussão de mérito, qualquer reversão em instâncias superiores tem que ser uma exceção. Se nós temos a preocupação de que essa exceção ela não é uma exceção, então está equivocado fazer essa mudança na legislação. O que nós não podemos é ser causuísta e não podemos tentar criar um sistema justiceiro. Eu defendo porque acho justo uma proposta que tire a morosidade e o sistema de ficar protelando o cumprimento de decisões jurídicas que fizeram análise do mérito. Então, eu acho que é um avanço muito positivo, inclusive em outras áreas, já que um dos maiores problemas do nosso país são as injustiças sociais cometidas pela não correção da justiça, pela sua morosidade, e eu acho que o avanço dentro da proposta trazida já pelo relator é um grande avanço. É claro que isso traz toda uma mudança, porque nós mexemos em todo o ordenamento jurídico brasileiro, e que isso não agradará muitas pessoas. Eu acho justo. Se nós queremos combater a injustiça não se dá hoje apenas na esfera penal. Ela se dá em todas as áreas. Em processos de pessoas que estão esperando uma decisão judicial há 30 anos. Essa decisão judicial muda a vida dessa pessoa também. Quem tem o direito a ser assegurado, que muitas vezes não consegue dentro da sua vida, que perde a vida e não conseguiu ter essa execução por causa da protelação. Isso nas instâncias superiores acontece em todas as esferas. Por isso, eu acho que essa mudança do ordenamento jurídico vai fazer, inclusive, com que se tenha uma atenção maior em relação aos tribunais, que se tenha uma mudança no posicionamento das instâncias superiores e que se respeite o papel da justiça e do legislativo. Porque a justiça também, você comentou da Lava Jato, do Supremo, tem que parar de legislar. Tem que parar de ficar criando insegurança jurídica, mudando a interpretação de acordo com o momento. Isso é muito grave.
O Brasil não é uma republiqueta e a gente precisa, concordando ou não com as decisões, ter uma previsibilidade, ter uma garantia de que nós não estamos no lugar onde as coisas mudam a bel prazer. Isso é muito ruim para o país. Deputado, sabe quando é que a justiça vai parar de legislar? Quando os deputados forem condenados, os corruptos forem condenados, presos, deputados, senadores forem condenados e presos e excluídos da política. Porque aí o juiz lá, o ministro que está, não vai ter processo para usar como forma de pressão contra o legislativo. Essa é a minha opinião. Queria agradecer muito a sua participação aqui no Papo Antagonista. Se quiser, marca aí no seu calendário uma data, me diga a data para o senhor voltar aqui com o relatório aprovado, com tudo certo, para a gente comentar, tá bom? Cláudio, eu agradeço a oportunidade. Eu digo a você e garanto aqui, agora você está gravando a minha fala. Será breve. Eu tenho muito interesse em avançar com isso. Essa é uma discussão que precisa, como eu falei, ter a pressa necessária sem atropelo, compromisso, de verdade, com primeiro aquilo que eu acredito. Sempre. Eu quero destacar aqui, eu me considero do campo progressista, e vejo o quanto eu estou feliz hoje de participar de um meio de comunicação que, e muitas vezes eu tenho divergências em algumas opiniões, mas que respeito muito pela condução e pela coerência. Eu estava acompanhando o debate anterior, eu quero te parabenizar, essa discussão da pandemia, essa discussão que nós estamos vivendo tão triste, essa medicação, essa confusão de maluco que nós estamos passando, infelizmente. E isso não é uma pauta de direita, não é uma pauta de esquerda, não é uma pauta de cunho econômico, que é uma visão diferente que todos podemos ter. É uma questão de país. E quem preza pela coerência, pela responsabilidade, sem tirar os princípios constitucionais. Porque aqueles que são contrários a essa matéria, Cláudio, eles vêm com o discurso de que um sistema justiceiro, que o país é injusto, tirando o direito de defesa. Não é verdade. A nossa injustiça está nas pessoas, 40% delas presas, e não foram julgadas nem pela primeira instância, estão presas. Essas pessoas têm um problema de injustiça, porque elas mereciam um julgamento. Agora, essa é uma pauta do país, de quem tem responsabilidade e é contra a morosidade. Simples assim, eu tenho. Se não, Cláudio, se eu ver que tem marmelada, que tem confusão, eu não fico nessa. Eu agradeço. Infelizmente, como o senhor falou, esse grande contingente, esse enorme contingente de pessoas que não têm acesso à justiça, né? Isso acontece muito porque os nossos tribunais superiores, especialmente o Supremo, está mais preocupado em dedicar o seu tempo ao Lula e a outros políticos e não a população como um todo, né? A gente, quando vê processos como o do Lula, com mais de 400 recursos, a gente percebe essa injustiça, efetivamente, a injustiça social aplicada no judiciário, na justiça. Então, o acesso à justiça é absolutamente vedado àqueles que não têm condições de pagar um bom advogado ou um advogado que desfile no Supremo de bermuda branca. Eu agradeço muito a sua participação aqui mais uma vez. O programa permanece aberto para futuras colaborações. Espero que o senhor tenha sucesso no encaminhamento aí da PEC da segunda instância. Uma boa noite. Boa noite. Obrigado. Obrigado, Renan.